horas e 32 minutos. Olha só, a gente já caracterizada como Halloween. Hoje é dia das bruxas. Bom dia para todo mundo que tá aqui com a Rádio Gazeta. Então, novos jornalistas estão aqui nesse dia de cabelo novo. Pois é, a Vanusa não pôde vir, eu vim substituída no lugar, né? Eu também, a Paula não pôde vir. Essa aqui que fala é outra. Que nunca mais vai voltar com esse cabelo aqui. Vani Ramos, o que temos de notícias hoje? E além desses meus cabelos que já não são mais os mesmos, né? Mas a minha voz continua a mesma, gente. Estou aqui para mais um Gazeta Geral para celebrar também esse dia de Halloween com vocês. E a gente fala do que aconteceu ontem. 2 agências bancárias foram assaltadas com diferença de 30 minutos entre um e outro na mesma avenida. Ué, então foi o mesmo bandido? Será? Bom, eu não sei, o FBI está querendo saber se é o mesmo bandido, aliás, está querendo saber quem é. A gente fala também sobre os números oficiais do resultado das eleições aqui na Flórida. O consulado brasileiro divulgou os dados, a quantidade de votos válidos obtidos por Bolsonaro e Haddad aqui na Flórida. Também falamos sobre um caso que ocupou a mídia local em maio, que foi a morte de uma trabalhadora da fazenda que foi atingida por um raio. Não sei se você lembra dessa história. Aconteceu aqui em Parkland e ela morreu, claro. E agora a empresa onde ela trabalha, a fazenda, está sendo multada e responsabilizada pela morte dela. Porque não tinha para-raio? Não sei, vou contar para vocês daqui a pouco. Hein? Que ela está sendo multada, essa fazenda, né? E vamos falar também sobre eleições. Sabia que tem republicano aqui, um grupo de republicano na Flórida, aliás, um grupo que está crescendo, que diz que vai votar no democrata. Ué? Pois é. Que dia das bruxas é esse? Será que é um truque ou um trick? Pode ser. E sabe aquela polêmica de ontem sobre a declaração do Donald Trump de que queria retirar, né, do direito de cidadania automática de quem nasce aqui no país? Pois bem, o House Speaker, né, que é o porta-voz oficial da maioria do Congresso, do próprio partido dele, o Paul Ryan, deu entrevista ontem falando que não é possível mudar a Constituição com canetada. Isso aí. Tava na cara que isso ia acontecer, né? É óbvio, né? E falamos também sobre aquele suspeito de enviar 13 bombas para candidatos democratas, né? Ele que era aqui residente do sul da Flórida se apresentou e novas informações vão surgindo. A mais recente dela é que ele mantinha dentro da van dele bonecas sem cabeça. Nossa, um pirado, vamos dizer. Eu acho que essa pessoa não era normal mesmo. Não. Né? Mais anormal do que nós duas trabalhando com essas perucas aqui, né? Mas a gente volta daqui a pouco. É que faz parte do contrato pagar mico. É mesmo? Aquelas cláusulas que a gente não lê, né? Não li porque eu tenho problema de vista, não li, estou eu aqui, ó. Então, gente, é isso. Gente, daqui a 30 segundinhos eu volto para contar mais história para vocês. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. Total Help. Você já conhece há anos. Você pode confiar. Ligue agora. 954-709-8248. 954-709-8248. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Agora sim, caracterizada para o dia de Halloween. Nossa super jornalista Vani Ramos contando tudo. Conta pra gente, Vani, o que temos hoje, então? Olha, tem gente rindo ali no live. Eles estão rindo de quê? Gente...
Lembra que a gente não ganhou na Mega Milha, né? então estamos aqui caracterizadas no Dia das Bruxas. E detalhe, atente ali, eu não sei o que ela quis insinuar com isso, mas ela falou que eu já posso pedir emprego no Walmart. Olha! De caixa do Walmart. Tem na nossa produção aqui, hein, do Gazeta News. Olha, gente, enfim, faz parte, tá? Vamos falar de notícia séria, tá? Vamos falar do candidato, né, agora já presidente eleito, Jair Bolsonaro, que obteve a maioria dos votos, como já se esperava, aqui na Flórida. Somente ontem foram divulgados os números oficiais com dados, né, e a quantidade de votos de cada candidato na região aqui do sul da Flórida, que é, aliás, de Miami a Orlando, né, em todos os postos de votação que são coordenados pelo condado, aliás, pelo consulado de Miami, né, e como já se esperava, o candidato Jair Bolsonaro obteve maioria dos votos válidos em Miami e Orlando, e foi uma maioria absoluta esmagadora, 91,04%. Repetiu o resultado do primeiro turno, praticamente, né? Não, no primeiro turno ele obteve menos. Era 89%. Era 81%. 81%? Nossa, eu tinha lido 81%, né? Aqui em Miami, né? A gente está falando só aqui dessa região. Porque no exterior, no primeiro turno, Jair Bolsonaro obteve 58,79%, né? Contabilizando todos os brasileiros fora do Brasil. Aqui, como a gente já falou, né? Obteve aí 91%, o que representa 10.441 votos contra 1.028 votos para o candidato petista, o Fernando Haddad, que ficou com 8,96%. Isso é um número bem inferior à quantidade de pessoas que estão aptas a votar, né? Votarem aqui no sul da Flórida. Esperava-se ou acredita-se, né, que havia mais de 30 mil pessoas habilitadas a votar, mas somente, como a gente vê aí, 12.015 pessoas votaram no segundo turno em Miami, uma abstenção de 65%. Nossa, bastante, hein? Pessoal, não pode esquecer de justificar agora, hein? É verdade. 22.312 eleitores não votaram. Foram 246 votos em branco e 300 votos nulos, isso aqui na Flórida, tá, gente? O presidente eleito também teve ampla margem de votos em todos os Estados Unidos. Além de Miami, Bolsonaro venceu em Atlanta, com 88%, Hartford, com 85%, Boston, com 86% e Los Angeles, com 71%, 71,91%, né? Quase 72%. No exterior, o presidente, agora presidente Jair Bolsonaro, ficou com 70,98% dos quase 185 mil votos válidos. O Fernando Haddad obteve 29,02% no exterior. Então daí tem mais detalhes no nosso portal já, tá? Essa matéria já está lá no gazetanews.com. Mais detalhes e mais informações sobre a eleição brasileira no exterior, você confere. Não só no nosso portal, mas também no Gazeta Impresso, que amanhã está aí já nas ruas, perto de você. E aí, que mais que temos nesse Dia das Bruxas? Já que estamos bruxas maravilhosas, já que estamos falando, redação. Então vamos falar aqui da nossa comunidade, né? Do Condado de Broward, muita coisa acontecendo por aqui. Condado de Broward, de Palm Beach. E ontem em Palm Beach, aliás, não ontem, segunda-feira, hoje é quarta, né? Segunda-feira, a fazenda C.W. Hendricks Farms, que fica na cidade de Parkland, foi considerada culpada pela morte de uma funcionária sua. Você ficou curiosa para saber por quê, Nossa, essa eu fiquei bem estranho, né? A empresa recebeu uma multa de $12.934 e não vai ser processada criminalmente, mas está sendo responsabilizada pela morte da funcionária, a Maria Francisco Pascoal, de 53 anos, que morreu em maio, vítima de um raio. E o porquê da empresa está sendo multada? Porque, segundo considera o Departamento de Trabalho americano, a empresa não teria
dado condições de segurança de trabalho. Não tinha para-raio na fazenda? Não tinha, aliás, segundo o que eles argumentam, é que naquelas condições de tempo, os funcionários não deveriam estar trabalhando expostos como estavam. Ainda bem que não dá para processar São Pedro, né? Porque senão ele ia estar ganhando um processo. Um processo para lá de grande. Não, eles argumentam que, na verdade, a morte poderia ter sido evitada se houvesse uma restrição, né, no local de trabalho, se houvesse um treinamento mais eficiente em relação à segurança e saúde ocupacional dos funcionários dentro da empresa. E nesse caso, a empresa não teria colocado ou exposto os empregados às condições extremas do tempo, como acontecia naquele dia. E era um dia que caía muita chuva, e mesmo assim os trabalhadores tinham que estar lá catando, né, colhendo, fazendo a colheita lá da fazenda. Complicado. E ela que é uma fazenda de pepinos, viu? Aqui em Parkland, mas é na região bem oeste de Parkland, que é uma região menos habitada, né, que tem menos residentes. Então, enfim, a senhorinha aí de 53 anos, que tinha 5 filhos e um neto, acabou falecendo. Ela que trabalhava há 15 anos nessa fazenda e já havia chegado ao cargo de supervisora. Então ela mesma, como supervisora, também poderia ter, exato, né, questionado, né, que as condições não estavam seguras para se trabalhar naquele dia, se trabalhar na colheita, né? Então tá aí o Departamento de Trabalho punindo a empresa por isso. E por um lado tem o lado bom disso, né, que é reforçar nas empresas americanas o direito de garantir a segurança do funcionário no trabalho, né? Inclusive eu estou pensando em processar empregados que forçam funcionários a usar peruca. Empregadores que Empregadores. Assim, né? Não querendo falar de ninguém não, né? Eu acho que é passível de um processo. Mas você não está sabendo do bônus, que a gente vai ganhar um bônus por isso. Vai ganhar. Tá, não estava sabendo. Mas eu acho que, inclusive, é uma questão de segurança ocupacional, entendeu? Os direitos trabalhistas também têm que ser respeitados aqui, você não acha? Com certeza. Vai que alguém não gosta da gente assim, né, Reni? Faz alguma coisa, a gente está correndo risco. Porque faz muito calor embaixo dessa peruca, gente. Bom, gente, só para dar uma quebrada. Isso aí que vocês não viram, clima, a peruca, tá? Que a chefe está hoje. Se vocês encontrarem ela dirigindo pela Flórida, vocês vão ver. Foi por que a nossa musiquinha parou? Parou? Acabou a musiquinha? Eu acho que ficou impressionado. Parou o gás aqui, tá em loop. É Dia das Bruxas. Vocês podem contar que acontecer de tudo hoje aqui, tudo né? Pode acontecer hoje, exatamente, né? E falando em tudo pode acontecer, o que quase nunca acontece, aconteceu ontem, Paula. O quê? 2 agências bancárias foram assaltadas. Acredite você. Nossa. Ou não. Meu Deus do céu. A pessoa ficou triste que não ganhou lá na Mega Million e foi assaltar a agência. Eu acho que há maneiras mais tranquilas de garantir o seu ganha-pão, viu? Com certeza. Aí são as imagens dos vídeos de segurança das 2 agências que foram divulgados pelo FBI. E o FBI quer saber agora quem são essas figuras. E diz o FBI, não trabalha com a possibilidade de ser a mesma pessoa. Mas sendo que, como você vê aí, um dos homens cobriu, né, as mãos e o rosto, provavelmente para não ter a sua cor identificada, mas o que parece ali entre o chapéu e o óculos parece ser uma pessoa parece ser branca, né? É que assim, a gente olha, assim, você pensa, a luva é muito parecida, tal, mas eu acho que ele, não sei, Vani, o que é aquele negócio pretinho na mão do segundo que tá com a jaqueta, tá vendo? Que tá essa... Bom, não sei também, viu? Essa eu vou querer saber depois, porque é óbvio, né, gente, que a polícia vai acabar descobrindo quem foi. Claro, né? O FBI não brinca com isso, óbvio que vai acabar descobrindo. Você arrisca que é a mesma pessoa? Isso aconteceu, eu acharia que eu apostaria em ser a mesma pessoa. Os 2 crimes, os 2 roubos aconteceram na mesma avenida,
com distância de 30 minutos entre um e outro, né? Tempo suficiente para trocar de roupa, pelo menos, né? E as duas agências bancárias foram assaltadas ou roubadas ali na Weston Road, aqui em Broward mesmo, na região oeste de Broward. Em um dos suspeitos usava máscara cirúrgica, como vocês viram aí na foto, e o outro apenas usava um boné, né? Uma das agências assaltadas foi a Chase, né? Do banco Chase, que fica na Weston Road com a New River Circle. Esse crime aconteceu por volta das 12h20, né? E logo depois, às 12h50, um outro crime aconteceu, um outro roubo, né? Um outro assalto, e esse já na agência da Wells Fargo, que fica ali em Sunrise, mas também na mesma Weston Road. Eu acho muita coincidência. Sabe, eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando, eu acho que pode ser duas pessoas diferentes, mas do mesmo grupo. Pode ser também, né? Porque eu acho que um se protegeu muito e o outro não se protegeu nada, então, de repente, informação coordenada. Parece mesmo atos de uma ação coordenada, porque muita coincidência que aconteça na mesma... Volta de novo a fotinho para todo mundo ver lá. Olha lá. E o FBI pede ajuda de quem tiver dicas sobre os assaltantes, né, que possa ligar para o Departamento de Polícia de Broward, para a seção do Crime Stoppers. O tipo físico parece o mesmo. Parece o mesmo, é verdade. A pessoa que tiver uma informação válida, né, e verdadeira, claro, pode ganhar até $3.000 e as informações são feitas em sigilo. Então, se você souber algo sobre... Para mim, quer dizer, parece que o fato de talvez ter coberto as extremidades, como se diz, né, poderia ser um indício de que não queria ser comparado com o outro. Então, enfim. Não dá pra ver. Né? Muita coincidência, mas vamos ver lá. Eles chegaram no caixa. Aqui os assaltos são diferentes, tá, gente? Ninguém chega explodindo e corre, né? É filme. Não. Chegaram no caixa, claro, se dizendo armados, e demandaram que o funcionário do banco entregasse a quantia em dinheiro lá e sai tranquilamente. Eles nem apontam a arma, né? Eles não mostram a arma. Eles só falam que tem, né? Às vezes pode nem ter, mas ninguém vai brincar numa situação dessa. Então, foi isso aí que aconteceu. Esses foram os dois crimes registrados, como eu já falei, do banco Chase, outro do banco Wells Fargo, mas ambos na mesma avenida Weston Road, um às 12h20 e o outro às 12h50. Coincidência demais. Então, mas se tiver alguma informação, liga aí pro Departamento de Polícia e fala que sabe de quem são os simpáticos. Será? E falando em simpático, vamos falar daquele moço que parece que tem um problema mental, né? Da bomba. Ele mesmo. Você achou que eu ia falar de quem, Paula? Não posso falar. Não, estou falando do César Sayoc, o floridiano que é suspeito de ter enviado 13 bombas para candidatos democratas em todo o país. Todo mundo acompanhou essa história na semana passada, e na sexta-feira ele foi detido. E aos poucos vão surgindo mais e mais informações sobre sobre o Sayoc, né? O César Sayoc. Sobre o César Sayoc. Uma das últimas informações vem de um dos locais onde ele trabalhava. Uma ex-empregadora falou que ele, sim, costumava se colocar como soldado da supremacia branca. Nossa. A supremacia branca é aquele movimento que a gente já sabe que defende o direito da raça branca e é contrário, né, ao crescimento de outras raças, especialmente a raça negra e a raça hispânica, né, a raça latina. Nesse país aqui fica complicado você odiar latino também, né? Então, essa ex-empregadora, deu entrevista recentemente e falou que ele costumava, assim, sempre dizer que os hispânicos não falam inglês e temos que nos livrar deles. Essa era uma das
dos discursos frequentes deles. Outra coisa que falava, dizia, nós temos que nos livrar dos negros, tudo que eles fazem é roubar. E os gays e as lésbicas nunca vão ter filhos. Então, estes estão deformados. Nós temos que nos livrar deles também. Nossa, totalmente. E detalhe, a pessoa que contou essa história e que era a patroa dele é lésbica. Nossa senhora, ela correu um risco. Ela, sim, claro, ela acabava não demitindo ele, porque apesar de todo esse discurso de ódio que ele tinha, ele não tomava nenhuma atitude extrema, né? Alguma coisa assim física mais extrema. Então ela nunca pensou em demiti-lo, mas está aí agora revelando que não é novidade. Esses foram os relatos da Deborah Gurrihan, que é dona do New River Pizza and Fresh Kitchen, um dos locais onde o Sayok trabalhou de 2017 a 2018. Também o departamento, o FBI, né, e o departamento de polícia divulgou mais informações sobre itens que foram apreendidos na van e no carro desse moço. E entre os itens foram encontradas dezenas de bonecas Barbies sem cabeça. Gente, é muito pirado. É muito pirado. Então, né? assim, se alguém tinha dúvida que o moço tem problema de cabeça, eu acho que não, né? Eu acho que agora não fica mais nenhuma dúvida. O porquê que você mantém bonecas sem cabeça? Gente, ainda bem que nenhuma bomba, né? Estourou, machucou. Então isso a gente pode até fazer uma piadinha aqui, porque o cara não regula bem da cabeça. Mas... a gente faz piada, mas tem aquele parêntese que tem que fazer no final, que é o perigo dos discursos de ódio. Exato. Né? Porque muita gente fala, não se pode culpar o presidente por isso, né? Pode sim e pode não. É claro que você não pode criminalizar diretamente o presidente pela atitude de um apoiador seu, exato. Né? Mas, por outro lado, a gente vê que nos últimos 2 anos tem crescido as pessoas que se sentem mais validadas, que sentem o seu ódio validado de alguma forma. E é aí que os críticos do Donald Trump apontam, né, que parte dessa validação vem do próprio governo americano. Não só houve esse caso aí das bombas, mas também no sábado houve aquele caso do tiroteio em uma sinagoga de Pittsburgh, onde morreram 11 pessoas. E o atirador argumentava, entre outras coisas, que odiava os judeus, porque os judeus estavam infiltrando terroristas dentro das caravanas que estão invadindo os Estados Unidos. E esse foi diretamente uma retórica do presidente Donald Trump 4 dias antes, quando ele chegou na mídia, porque ele tem feito esse discurso de tentar colocar a comunidade americana contra os imigrantes, né, é parte da moeda política dele. E ele fez esse discurso em mídia nacional, dizendo que acreditava que havia terroristas infiltrados dentro das caravanas, caminhando para os Estados Unidos, enfim. Mas, ao ser questionado em uma coletiva se havia alguma prova disso, ele falou que não havia nenhuma prova. Então, ele mesmo acabou desdizendo o que disse, mas aí você vê, apesar de ele mesmo... não confirmar, né, em uma coletiva o que já havia falado, essa pessoa, esse atirador, já tinha assimilado, né, aquela mensagem, transformou aquela mensagem em ódio, ou sei lá o que, ou ele que já tinha o ódio dentro dele contra os judeus, né, acabou Sim. usando aquela mensagem como uma desculpa, né, na verdade, enfim, é claro que, como a gente fala, doido sempre existiu e vai continuar existindo, não é de hoje, né? Mas a gente tem que ter, sim, um cuidado com esse discurso de ódio e saber que sim, uma pessoa importante pode influenciar ou validar o discurso de ódio de outros, né? Então, realmente tem que ter cuidado com o que se fala. Que massa nós temos hoje, nesse Dia das Bruxas tão especial aqui na Rádio Gazeta News. Ai, pois é, Dia das Bruxas tão especial. Tem falando do tiroteio de Pittsburgh, o presidente Donald Trump foi ontem visitar as famílias, as vítimas,
enfrentou, claro, já sabia que ia enfrentar uma onda de protestos, enfrentou, mas foi lá, demonstrou o seu respeito, o seu carinho às vítimas, né? Ontem que aconteceram os primeiros velórios de algumas das vítimas, né? Das 11 vítimas. Muita gente. E falando ainda de política, tem algumas pessoas aqui da Flórida, alguns republicanos da Flórida, que criaram um grupo chamado Never Trumpers. Já ouviu falar desse grupo, Paulo? Nossa, eles são um pouco atrasados, eles são criados há 2 anos já. Não, eles não criaram agora, mas eles estão ganhando maior visibilidade agora. Isso porque declararam publicamente, pelo menos aqui nas eleições da Flórida, que não vão apoiar o candidato republicano. Entendi. Entendeu? Então eles estão ganhando mais visibilidade, digamos assim, porque declararam que vão votar no democrata, o Andrew Gilliam. Esse é um grupo de republicanos e vem crescendo essa tendência entre os republicanos, tá? Esse grupo, como eu falei, chama Never Trumpers e é aqui da Flórida. Um dos argumentos é que eles não votam, claro, como o próprio nome já diz, Never Trumpers, eles não são apoiadores do Trump, apesar de republicanos, e que também agora decidiram não apoiar os candidatos que são apoiados pelo Trump. Então, tá aí também uma novidade. Essa foi novidade, né? Mas faz sentido, né? Essa foi novidade. O Trump que passa hoje pela Flórida. Tô vendo. Já vi uma materinha lá que tá no Gazeta News que tá Trump e Obama estão por aqui. Trump e Obama, mas o Trump passa hoje, o Obama vem só na sexta-feira, tá? Entendi. O Trump está hoje à noite, passa o Dia das Bruxas em Fort Myers. Um grande rally, né? O Dia das Bruxas é divertido, né? Na verdade, Dia das Bruxas é maneira de dizer, mas enfim, né? É o dia mais divertido do ano, claro, onde todo mundo se fantasia. Praticamente o carnaval americano, né? Onde todo mundo veste a sua fantasia, enfim. Então ele passa o Dia das Bruxas aqui com os eleitores da Flórida. Ele que vem mais uma vez reforçar seu apoio ao Ron DeSantis, né, que é o candidato a governador. E o Obama passa na sexta-feira em Miami, onde também faz uma campanha em favor do candidato democrata, o Andrew Gilliam. As eleições da Flórida, elas têm chamado bastante atenção em todo o país. Elas vêm sendo acompanhadas por toda a mídia nacional com bastante interesse pelo fato do Andrew Gilliam ter conseguido a nominação do Partido Democrata, derrubando, né, uma grande favorita, que era uma candidata democrata já de muitos e muitos anos aqui na política americana. Então o Gilliam, que é considerado aí um incumbente, como eles chamam, que é um insurgente, né? Uma pessoa que veio assim sem pretensão e sem ninguém esperar e acabou ganhando a indicação do Partido Democrata e que é o favorito para ganhar o governo. Por isso também o empenho do Donald Trump de vir aqui fazer campanha para o DeSantis. Então, política, ainda falando sobre política, você acompanhou a novela do Kanye West? Kanye West? Não? Mas você sabe quem é? É o famoso marido da Kim Kardashian. Né? Agora você né? A gente liga uma pessoa à outra, né? Quando a mulher é mais importante que o marido. Então, o Kanye West, que há pouco mais de umas 3 ou 4 semanas ocupou o Salão Oval da Casa Branca e houve toda aquela comoção, né, em torno do apoio que ele declarou ao Donald Trump. Ele que já era apoiador público do Donald Trump. Então, adivinha o que ele declarou ontem? Ai, tenho até medo disso. Manda, Vani. Ele falou ontem em sua rede social que vai se distanciar da política porque estava sendo usado para apoiar ideias e conceitos com os quais ele não concorda. Ué? E que por isso ele resolveu parar de falar de política e de comentar assuntos, até porque, segundo ele, estava espalhando mensagens nas quais não acredita. Exatamente. É exatamente essa expressão que todo mundo tem feito no país. Não tá fazendo sentido isso, mas tudo bem. Como diz um comentarista político, quer dizer, se ele já não levou a sério antes, agora
muito menos, então para ele não foi surpresa nenhuma. Na verdade, ele acabou de perder a credibilidade, né? Se lhe sobrou alguma naquele momento, fica esquisito agora. Porque ele já fez esse ano, aí já ocupou, já foi alvo da mídia várias vezes, porque fez declarações contra a escravidão, né? Falando que a escravidão era uma escolha do negro, que os negros escolhiam se manterem escravos até hoje, blá blá blá. Então fez todo um discurso anti-negro, anti-escravidão, e foi criticado por isso, claro, porque ele, como negro, que se espera é que defenda a história, né, do negro. E depois ele começou então a declarar o apoio dele ao Donald Trump, também foi criticado. Depois fez uma declaração que o Michael Jordan o rosto do Michael Jordan devia ser estampado na nota de $20. E começou a fazer uma campanha pública por isso. E também fez aí uma declaração sobre o Partido Democrata, que os negros não deveriam apoiar a causa democrata. Bom, gente, vamos combinar que ele deve cada dia acordar com uma vontade de falar alguma coisa totalmente descabível da outra, né? Então... E como, além de marido da Kim Kardashian, ele é um dos grandes produtores musicais aqui dos Estados Unidos, o que ele fala acaba causando, tendo repercussão de alguma forma. Mas dessa vez, todo mundo caiu na gargalhada. Tipo assim, a partir de hoje eu acho que nada do que ele falar vai ser levado a sério. Perdeu a credibilidade, acabou. Total, como você falou. E também ele não deixou claro quem estaria usando, nem quais seriam exatamente as ideias nas quais ele não acredita. Só falou que vai calar a boca. Olha, Magda. Thank you. No momento Caco Antibes, eu acho que ele diria, Magda, isso mesmo. Senta lá, Cláudia. Ai, cada uma que você olha, só escuta aqui, viu? Com certeza. Só escuta aqui. Falando ainda sobre política, agora sobre migração, né? Um assunto que interessa a todo mundo. O Paul Ryan, que é House Speaker, ou seja, ele é porta-voz da maioria da Câmara e da maioria republicana, ele que também é republicano de Wisconsin, ele afirmou ontem em uma emissora de rádio que não é possível mudar a Constituição com ordem executiva. Quem acompanhou as notícias ontem sabe ao que ele estava se referindo. Estava se referindo à 10ª emenda da Constituição, que, segundo uma declaração do Donald Trump, ele queria mudar e que ele acreditava que poderia mudar somente com uma canetada, como se diz no Brasil. Porém, aqui, como em qualquer parte do mundo, mas aqui até com mais veemência, a Constituição ela só pode ser alterada por 2/3 do Congresso, por maioria, tem que haver um consenso em coisas que realmente façam sentido, né? O Paul Ryan, inclusive, citou passagens do governo Obama, onde algumas leis executivas o judiciário considerou que ia de encontro à Constituição e acabaram sendo anuladas, e o próprio Congresso foi contra, né? Então, ele falou que não é somente porque é um presidente republicano, mas sendo democrata ou de qualquer partido, que nenhum presidente tem o direito de mudar a Constituição por si só ou porque entende que acha que pode. Resumindo, um balde de água fria o Paul Ryan jogou aí na cabeça do Donald Trump. Aterrorizou bastante gente, né? Porque o pessoal começa a ficar desesperado e era óbvio que não ia ser assim, né? Não, claro que não. E eu acho até que o único objetivo do Donald Trump talvez fosse esse mesmo, que é polemizar e fazer as pessoas falarem sobre o assunto e em algum ponto também atrair simpatizantes, porque atrai sempre nesse caso. Porém, o Donald Trump está num momento meio frágil, digamos assim, por causa do tiroteio em Pittsburgh, né? Antes, os crimes de ódio eram voltados contra imigrantes. Então, contra imigrantes, a repercussão é uma, mas contra judeus, e a gente sabe que a maioria do estado norte-americano, quer dizer, do país norte-americano, é formada por judeus, e judeus influentes financeiramente, né? A gente fala isso, todo mundo diz, né, que a economia americana é movida pelos judeus. Então agora, como o crime de ódio atingiu a comunidade judaica, está repercutindo de outra maneira, inclusive dentro do próprio partido do Donald Trump.
Então tem feito aí as pessoas questionarem, talvez não se sinta o efeito já na terça-feira, que terça-feira é dia de eleição, né? Então talvez não se sinta ainda o efeito disso na próxima terça-feira, mas certamente nos próximos 2 anos vai repercutir esse tiroteio de Pittsburgh. Repercutir politicamente. Então eu acho que era só isso, né? Estamos chegando ao fim. Vamos chegando ao fim, gente. A gente vai estar liberado daqui a pouco, né? Das perucas? Sim, claro. Mas já que estamos falando de Halloween, você tem crianças? Não? Só cachorro. E você do outro lado aí tem crianças? Não. Você sabe que aqui muitas pessoas optam por sair com os animais de estimação quando não tem criança. Sabia disso, não? Sim. Pois é. A minha é tão branca que já passa por fantasma todos os dias. Tadinha, gente. Mas tem um tipo de animal de estimação aí que vem chamando a atenção. Esse. Não, esse não é um animal de estimação, gente. Então, gente, muita gente estava preocupada aí, estressada, porque por causa de um surto de salmonela recente, né? E algumas pessoas estavam preocupadas se iam poder sair às ruas para fazer trick or treat com as suas galinhas. Sem comentários. Então, pois é. Então teve essa preocupação aí, muito importante, como a gente é um jornal sério. A da foto é um tubarão e uma lagosta, é isso? É uma lagosta. Gente, o povo é animado. Então, olha só, mas foi isso mesmo, tá? E aí, preocupado aí com o risco de ser contaminado por salmonela, algumas pessoas estavam estressadas, achando que não poderia ir às ruas com a sua galinha para comemorar o Halloween, né? Daí o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, emitiu um comunicado que tudo bem, é seguro você fantasiar a sua galinha e sair com a sua galinha aí na noite de Halloween. Foi o CDC que falou, Paula. Então tá, a gente pode pegar a sua galinha e ir lá dar uma voltinha com ela na rua fantasiada, né? Exato. Aparentemente tem muita gente que faz isso. Senão o CDC não ia se preocupar com enviar esse comunicado, né? Ele só faz algumas alertas, claro, os profissionais do CDC fazem algumas alertas para não comer ou beber água na área onde as galinhas vivem, né? Não deixar as crianças beijarem e abraçarem a galinha, porque se ela tiver contaminada por salmonela, pode passar assim para a criança, e que o sistema imunológico da criança é menos resistente, né? E também falou para os próprios adultos, apesar de achar os animaizinhos aí cutes, né, nas fantasias, para não ficar abraçando e beijando demasiadamente a sua galinha de estimação, porque isso sim poderia transmitir salmonela. Essa preocupação surgiu porque 2 semanas antes, pelo menos 90 pessoas ficaram doentes em 29 estados por causa contaminadas, né, por salmonela. A Cecília falando que queria uma galinha aqui pra passear. Cecília, você tem filho, hein? Sai com seu filho. Estou esperando aqui para saber qual é o mico que você vai pagar. Exato, tá, gente? Então hoje à tarde, não se esqueça, das 4 às 6, a Cecília vai estar aqui, linda, maravilhosa, de Dia das Bruxas também, viu, Cecília? Você adora as bichinhas, Cecília? Isso aí, enfim, com essa, gente. A gente se despede desse dia de Halloween de hoje, deixando um abraço para vocês, tá? E agradecendo a sintonia. Um beijo para todos que ficaram aí, a Verônica Costa, o Valdemir Vieira, Elane, a chefa estava olhando aí se a gente usou a peruca ou não, hein? A Nanda Klein, a Lani Ramos, a família ali tá rindo, tô achando graça, né? A Tense, a Marisa Barbosa, a Cecília, que tá aí, quem mais? Muita gente comentando aqui, justificativa. Do voto. Ilane, justificativa de voto, tá? Também tem no nosso portal aí uma matéria sobre como justificar seu voto, e tem lá o link para você acessar, tá? Vai lá no nosso portal gazetanews.com. E a Tônia Elizabeth ali também, olha, a Yolanda Monteiro, Perpétuo, a famosa Landa do Coli. Um abraço para você, Landa. O Gerson Lima,
A Maria Inês Perugini. Tá todo mundo se divertindo com Eu a acho gente que aqui, sim, né? eu acho que o a pessoal chefa acha vai graça. querer que a gente use essa peruquinha aqui. Você Muito vê a obrigada. Ariel todos os dias, né? Ariel queimada e 30 quilos mais gorda. Gente, quem tiver uma fotinho bacana sobre o Halloween, quiser mandar aqui pro Gazeta News, pode mandar pro nosso WhatsApp, o 561-727-4545, ou tirar uma fotinho lá no Instagram e marcar a Gazeta News que a gente publica sua foto também, tá bom? Isso, então, ó. Beijo, um queijo, obrigado pela sintonia. A gente volta amanhã com Gazeta Geral e com Gazeta Impresso também nas ruas. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tarde da Rádio Gazeta é show da tarde. Todos os movimentos da cidade. Trânsito. Dicas e opiniões de especialistas sobre diversos assuntos. Muita informação. E a participação de artistas e da comunidade. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Show da tarde. Apresentação. Oferecimento Sam Brasil.